salve a natureza, salve o círculo mágico e azul que nos envolve. Eu sou feliz e rico, tenho o hoje e o amanhã, tenho meu futuro pela frente, a saúde tomou conta do meu corpo. Obrigado, Baroque Mon, por tudo de bom que vós me destes e continuarás me dando, porque eu posso, eu quero, eu mereço e eu vou conseguir. Através da lua cigana, através dos mentores ciganos, eu realizarei todos os meus sonhos. Salve Santa Sara Kali, que sempre ilumine meu caminho e afaste os inimigos da minha estrada, que os olhos deles não cheguem até os meus, que os seus passos não cruzem o meu caminho, que assim seja e que assim se faça. A cigana tem um mistério, pois do futuro tudo entende. Na lua cheia tem sua magia, em seus cristais está sua energia. Seu incenso é sabedoria e sua dança é alegria. Com suas fitas coloridas tem fama de andarilha. O fogo revela o futuro e o poder é a força da natureza. A violeta é o seu perfume e Santa Sara é sua padroeira. Santa Sara pela força das águas, Santa Sara com seus mistérios possa estar sempre ao nosso lado. Pela figa, pela estrela de 5 pontas e pelos cristais que hão de brilhar sempre em nossas vidas. E que os inimigos nunca nos enxerguem como a noite escura sem estrela e sem luar. A Tsara é o descanso do dia a dia. A Tsara é a nossa tenda. Santa Sara me abençoe. Santa Sara me acompanhe. Santa Sara, ilumine a minha Tsara para que a todos que batam a minha porta eu tenha sempre uma palavra de amor e carinho. Santa Sara, que eu nunca seja uma pessoa orgulhosa, que eu sempre seja a mesma pessoa humilde. Salve. Vou botar a música da cigana, tá bem, Jeff? Tá. Não teria a magia do perfume que você transmite em mim, ó cigana, Todo o povo cigano, que laranha citando de todo lusitano do encantado possam estar sempre brilhando e orientando esse trabalho. Do salve. uma rainha possui com todos seus esforços. Do salve, senhores! Dona Cigana? Sim, senhores, sou eu, Cigana Natasha, de Calcutá, senhores. Tudo bem, Cigana Natasha? Tudo bem, e como tá o senhor, tá bem? Graças a Deus. Eu fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus, muito obrigado, viu? Eu que Olha, não faço agradecido, senhor. Hoje a médium fez uma oração inicial que eu gostaria que a senhora, se a senhora lembrar, a senhora explicasse as palavras que foram ditas e o efeito que surtiu. Sim, senhor. Principalmente é uma conexão com a natureza, tá bem? Uhum. Com as forças da natureza e principalmente também com a energia de Santa Sara Kali, que é a padroeira do povo citano. Uhum. O senhor quer que explique cada uma delas frases, é isso? Na hora que ela começou a dizer a cigana sabe o futuro, o finalzinho. A citana tem um mistério, pois do futuro tudo entende. Isso. Porque nós temos assim a habilidade de, através de alguns recursos, fazer assim no conhecimento de situações que estão por vir, para assim poder fazer melhor preparado de vocês. Do futuro tudo entende. Nós temos essa facilidade de acessar o que está por vir. A lua cheia tem sua magia. Nós fazemos muito a conexão com a energia da lua, né, senhor? Uhum. E os cristais dão sua energia, porque nós trabalhamos também com a energia dos minerais. Cada um tem uma força que pode poder fazer o ajudado
dos trabalhos espirituais, energéticos e até mesmo físicos. De cura, né, senhor? Isso. Ah. Vamos fazer todo o falado da oração? Sim, só mais um pouquinho. Está sua energia. Seu incenso é sabedoria. Já está o dito, né, senhor? É. Sua dança é alegria. Nós fazemos o bailado porque precisamos irradiar a alegria que é própria do nosso povo. E é o importante nesse bailado. A citana mesmo quando chega e só baila, está trabalhando. Entendi. Sua dança é alegria. Com suas fitas coloridas tem fama de andarilha. Muitas citanas trabalham com as fitas. Eu não é o caso, senhor. Mas muitas sim. A fama de andarilha porque nós anda por aí, né, senhor? Tá certo. O fogo revela o futuro e o poder é a força da natureza. A violeta é o seu perfume. Santa Sá é sua padroeira. Santa Sá, pela força das águas, que são as forças de la emoção, e o povo citano trabalha muito com a cura emocional, né, senhor? Pela força das águas, com seus mistérios, possa estar sempre ao nosso lado. Pela figa, pela estrela de 5 pontas, pelos cristais que hão de brilhar sempre em nossas vidas. São alguns elementos que nós usamos como símbolos de proteção do nosso trabalho. Os cristais que hão de brilhar sempre em nossas vidas e que os inimigos nunca nos enxerguem como a noite escura sem estrela e sem luar. A tiçara é o descanso do dia a dia. A tiçara é a nossa tenda. A tenda do citano é quando onde ele faz assim o atendimento, não é? Então, precisamos manter a energia muito bem ancorada numa tenda citana, para que todos que batam a minha porta eu tenha sempre uma palavra de amor e carinho. Tá o dito, né, senhor? E que nunca seja uma pessoa orgulhosa, seja sempre a mesma pessoa humilde. Isso é interessante. Vocês ciganos carregam a humildade e a alegria de viver na natureza. A vida simples, né, senhor? Isso é o que nós temos mais a compartilhar com vocês no mundo de hoje. Na vida simples, desapegada, senhores. Que vocês têm as raízes muito fincadas em alguns lugares e por isso se apegam a pessoas e situações com as quais nós estamos mais acostumados a nos libertar e a seguir nosso fluxo. Certo? Sim. Parece que o povo cigano nos passa uma lição de dissociação desse momento quase viciado da nossa sociedade, não só com a tecnologia, mas com sexo, entretenimento, essas coisas materiais. É, senhor. Nós gostamos de festa. Gostamos também do bem bom, como o senhor falou. Quando Lu encarnada, Lu fazia muitas dessas coisas que hoje vocês fazem. Porém, hoje fazem sem o significado sagrado que elas possuem para nós. Entende, senhor, Sim, diferença? Sim. Então, é como disseram, acho que Jesus disse, é estar no mundo e não ser do mundo. Nós é do mundo, senhor. Nós somos do mundo. Nós costumamos dizer que lá no céu é o nosso teto, lá terra é a nossa pátria e lá liberdade é a nossa religião. O salve! Salve! Então nós somos sim, senhores. Senhores do mundo nós somos. Porém, nós sabemos que esse é um estado transitório, pois a consciência espiritual está em todo o povo citano. Sempre o teve. Entendi. Agora, quando eu falo não ser do mundo, eu digo assim, na situação de nós, os encarnados, nos encontramos, de um condicionamento cultural que nos faz viver em competição, buscar levar vantagem sobre os outros. É verdade, senhor. É verdade. E isso já acontecia também no tempo do nosso povo. O povo citano não tem essa diferença. Existem muitos citanos que hoje, na Terra, fazem esse tipo de prática, senhor. Então não podemos generalizar, dizer que todos os citanos não querem passar por cima dos outros.
não é? Isso, Mas isso. muitos o aproveitam dos dons que possuem e fazem mau uso deles, não é verdade? É. Mas Agora, esses são poucos, perto da grande maioria que sempre trabalhou com a cura. mas o que a senhora acha que o cigano tem como lição para passar para a gente que vive essa vida tão ocupada com coisas externas e nos esquecemos da reforma íntima? Ei, senhor, eu tenho a dizer, em nome do povo citano, que vocês aprendam a desfrutar de cada uma dessas coisas que aparecem na vida de vocês, sem o apego, sempre tendo consciência de que elas passarão, irão embora, e que fica realmente são os valores espirituais, aqueles que vocês vão levar para a vida eterna. Essa é a grande mensagem. Trabalhamos sim com o que vocês chamam de reforma íntima. Porém, senhor, não nos mesmos moldes que vocês costumam abordar, certo? Certo. A senhorita está plasmada numa forma que coloca a senhora em qual idade mais ou menos da Terra? Senhor, eu assumo a forma da minha última encarnação, em que fiz-lo desencarnado com aproximadamente 19 anos. Olha. Eu me mantenho nesta vibração, pois foi o ápice do meu aprendizado espiritual neste plano. É desta forma que me manifesto aqui, principalmente junto a esse cavalinho. Nós chamamos de cavalinho do médium, tá bem? Tá. Tá bem. Porque esse cavalinho faz parte também da minha história. E essas formas de apresentação que eu uso foram fundamentais para que ela própria encontrasse respostas que a sincronicidade apontou para ela sobre a sua própria memória de vidas passadas. Então esse encontro que a senhora teve com ela foi nessa última vida onde a senhorita desencarnou com 19 anos. Senhor, não precisa de chamar eu assim. Pode se chamar Citana, que tá bom? Tá bom, cigano. Sim, senhor. Minha última experiência material, pude sim ser uma companheira de bando dessa senhora que está aqui agora emprestando seu veículo. Olha, que legal. Companheira de bando, isso quer dizer que ela foi uma cigana. Sim, senhor. Somos uma família espiritual. Olha, e a senhora pode contar como é que foi a história da sua vida? A senhora chegou a se apaixonar por alguém? Sim, senhor. O senhor sabe das coisas, não se sabe? Sou intuitivo nas suas perguntas. Eu quero dizer, primeiro, senhor, que a Citana tem mais a falar sobre a própria experiência, porque a Citana não é uma estudiosa, certo? Sim, sim. A Citana é alguém com muita vivência. Isso. Então, é isto que tenho de mais precioso para compartilhar com todos vocês. Sim. A própria vivência que tive e muitas dessas vivências compartilhadas com esse cavalinho. Então, senhores, nesta encarnação em que fui Citana Natácia de Calcutá, eu pude me apaixonar por um citano. E foi uma história muito famosa, senhor. Porém, teve um triste fim. Ai. O citano teve uma batalha. Nesta batalha ficou muito ferido. A citana fez a tentativa de salvá-lo e não foi o eficaz. Fiquei ferida também. No olho, senhor. Mas, porém, pude ser ajudada pelo meu bando. Não tive grandes consequências deste ferimento. Mas o citano, Pablo, teve que partir. E foi muito difícil para o eu, porque não tive o tempo de tão jovem fazer o vivido desse amor. E por esse motivo, fiz-lo desencarnado por conta de la depressão. Ainda muito novinha, senhor.
Não tinha condições emocionais de lidar com tal perda, com tal dramaticidade daquela situação. Por esse motivo, também tive grandes problemas assim que cheguei no plano espiritual, pois eu me encontrava em rebeldia, senhor, com pouca aceitação da experiência que havia tido. Isso me levou para regiões umbalinas, zonas inferiores, em que muitos assédios também não acontecem. E então, fiquei perdida, senhor. Fiquei perdida assim por bastante tempo. E Para que pudesse ser, assim, iluminada através do meu entendimento e aceitação dos fatos. E como é que a cigana Natasha encontrou com o Pablo? Lu depois, senhor? Antes de que idade? Porque se era com 19 você já amava ele, você deve ter passado pelo menos algum tempo com ele. Sim, senhor, desde criança. Ele fez o nascido no mesmo bando em que eu também fiz o nascido. Entendi. E aí, ao decorrer dos anos, vocês foram tendo experiências mais próximas um do outro. Exatamente, senhor. Nós era como se fosse o namorado, mas tinha o prometido do casório, né, senhor? Os citanos têm isso, do prometido. Tem muitos que são prometidos para um, mas ama o outro. Vixe, daí... Eu tinha a sorte de amar o meu prometido. Olha. Mas tive a má sorte, senhor, de não poder viver esse amor. Tá certo. E quando ele partiu, ele morreu na guerra, foi isso? Nosso bando sofreu um ataque pelos espanhóis e não pudemos evitar. Lusitano Pablo fazia assim um papel também de guardião, e por isso foi ele que foi escutar mais de perto os barulhos que nós todos já estávamos no bando escutando. E então foi vítima deste ataque. Nossa. E quando você chegou lá, ele já estava sem vida ou como é que foi? Já estava dando seus últimos suspiros, senhor. Ai. E você lembra como que foi assim as últimas palavras? Ele chegou a comentar alguma coisa, falar? Não falou nada, senhor. Não falou. E aí você chorou, aí você ficou muito triste e depressiva. É, senhor, eu fiquei muito, muito triste. Muito mesmo. A Entendi. ponto de adoecer. Entendi. Você não quis comer mais nada e foi deixando de lado a vida que você precisava viver. Fui, senhor. Foi praticamente um suicídio, certo? Nossa, é realmente. E aí você foi recebida no mundo espiritual pela escuridão. Eu fui. Primeiro, muito sozinha, senhor. Porque nós ficamos sós com os nossos pensamentos, certo? Sim, nossa. E sentimentos. Isso se passou muito tempo. Nossa. A senhora sabe mais ou menos dizer quanto tempo? Não, senhor, porque no mundo espiritual nós não fazemos esses cálculos. É, tá certo. E como é que foi o resgate? Como é que a senhora saiu de lá, a cigana? Senhor, tem uma parte dessa história que eu prefiro pular. Tá. E prefiro só dizer para vocês que a citana não ficou assim perdida e mal influenciada por um tempo. Logo que acordou para o mundo espiritual, certo? E reconheceu à sua volta outras presenças. Eram presenças que não eram tão amigáveis, certo? Certo. E por isso também acabei, não por maldade, senhor, mas por inconsciência, afetando campos energéticos de encarnados. Muitos que sofrem no plano espiritual se aproximam daqueles que sofrem no mundo material. Não por maldade nem por atrapalhar,
mas por afinidade vibracional. Isso Entendi. causa desequilíbrios para ambas as partes. Entendi. Isso aconteceu durante algum tempo. Ah, E foi através da sintonia e da aproximação com o meu cavalinho que pude sim ser levada a situações menos densas e aprendizados a respeito da minha nova condição. que legal. E você, enquanto cigana, tinha algum comportamento que hoje chamaríamos de vício? Ah, sim, senhores. Sim. Pode compartilhar com a gente? Fazia no fumadeiro, senhor, Lupito. Tá, entendi. E tá. Então aí já Fazia está. também, assim, no tomado dos vinhos, assim, né, senhor? Essas coisas. Entendi. Mas não Tá. era no ponto do vício esses, não. Não, não. É igual uma sobremesa, né? Que hoje as pessoas sempre querem depois do almoço, senhor. do jantar, do almoço. Tá certo. E tá, no mundo espiritual, uma vez que você se encontrou, que foi levado então, pulamos essa parte, aí a hora que já está lá, a senhora pode dizer em que colônia a senhora foi? Ficava, assim, numa região que tinha bando de citanos. Eu Era. fui levada para junto do meu bando, porque Entendi. todos também já haviam feito sua passagem. Apenas o meu cavalinho que continuava ali, solita, na mesma região onde eu fui embora. Uhum. Tá. E nessa nova vida sua, junto com esses outros ciganos, era numa colônia espiritual, não era? Não tem as características de uma colônia. Era como se fosse um grande templo de luz dourada, onde nós fazíamos muitos estudos, muitos aprendizados relacionados ao nosso próprio passado e ao futuro do que chamamos de civilização, certo? Sim. Olha. Nós fazíamos o estudado da pré-história, da história e da pós-história da humanidade, senhor. Nossa, pra quem não gosta de estudar, é chato ouvir isso, hein? Mas é que vocês têm um estudo muito chato mesmo aqui na Terra. Lá no outro lado não é chato assim. Não. Muito mais divertido. E tá bom. Porque por conta da tecnologia que tem lá, né? É mais. Nem tanto, senhor, mas principalmente porque os estudos são baseados na vivência, na experiência. E aqui, vocês costumam fazer o estudado separadamente, como se uma coisa fosse a teoria e outra coisa fosse a prática. As crianças chegam na escola e tem lá o quadro, né, senhor? Que já é uma coisa meio chata. Você não acha? Sim, nossa. O quadro ali tem apenas 2 dimensões. Vocês sequer conseguem experimentar em 3 dimensões aquilo que está sendo estudado. Sim, é verdade. Certo? Uhum. Então, é difícil entender o funcionamento, por exemplo, da natureza dentro de uma sala. Para estudar a biologia, deveriam todos ir para a natureza, né, senhor? Ué. Olhar assim, os animais, as plantas, os minerais, Então... mexer, tocar. E dessa forma que nós fazemos os estudos no plano espiritual e principalmente, senhor, fazemos o autoestudo, certo? O estudo das nossas próprias vivências. E quais são as coisas assim mais interessantes que você aprendeu aí?
senhor. Não tem como lhe falar, porque toda a história de uma humanidade na Terra Eita. tem muitas coisas interessantes. Ah. O mais interessante é o todo, Olha. Entendi. né? Entendi. Agora, o cigano, como disse a oração no começo, e os encantamentos, acredito, que tenha o poder ou a sapiência de conhecer o futuro. Sim, nós temos a conexão com o tempo natural, os ciclos da natureza, certo, senhor? Aham. O tempo natural. Conectamos principalmente com o Sol e a Lua. E o Sol e a Lua são grandes emissores de informação divina. Olha. A informação divina de los ciclos, senhor. Lutar também o conhecimento do passado e do futuro. Entendi. E é isso, por essa tranquilidade, esta conexão com a natureza, nós podemos sim, através de algumas ferramentas, acessar no futuro de lo consulente. Mas, muito importante uma coisa, senhor. No nosso bando, nunca nós fizemos previsões, certo? Lusitano não faz previsão para si próprio. Pode nos perguntar para qualquer citano aqui nesta terra. Os citanos sempre fizeram as previsões pelos gadjós. Gadjós nós chamamos daqueles que são os não citanos, certo? Tá. Porque vocês gostam muito de saber o futuro. E é uma forma de, através desse interesse de vocês no futuro, nós aproveitar para passar alguns ensinamentos e também para estabelecer a troca pelos recursos materiais dos quais necessitamos para a nossa vida. Olha. É Claro. um trabalho, né, senhor? Não, é uma forma de não se escravizar às coisas do mundo, né? Exato, senhor. Disse tudo. De utilizar a capacidade, o intelecto, para poder ser útil ao próximo, sem ter que destruir a natureza. E o salve, é bem isso, senhor. Nós nunca vamos destruir a natureza, pois nós amamos a natureza, celebramos os seus ciclos. Então tá, como é que funciona uma dessas consultas que vocês têm que vocês tinham com uma pessoa? O que vocês podiam falar do futuro dela e o que não podia? Vou falar do meu trabalho, não vou falar porque cada citana tem um trabalho, certo? Ah, tá. Lusitanos, geralmente, lusitanos calçudo, o homem, senhor, Isso. costuma trabalhar mais com outras coisas, nem tanto com essa parte, assim, da alcura emocional, que cabe mais la citana, la sayuda. Tá bem? Tá bem. Eu, citana Natasha, sempre fiz o trabalhado com las cartas citanas do baralho. Através de símbolos e códigos que estão naquelas figuras das cartas, nós podemos sentir qual a vibração que aquele ser tem no seu campo áurico. Entendi. E a partir disso, aconselhar. Entende, senhor? Sim. O senhor sabe como que funciona no baralho? O tarô? Esse. Sei, tem vários tipos desses, né, senhor? sim, tem imagem e número. Esse. Imagem e número. Os números também são códigos. E as figuras ali desenhadas trazem símbolos que tenham uma ressonância e um significado. Por que, senhor, que foi criado esse tipo de baralho? Todos os tipos, tá bem? Voltando lá no começo de quando ele foi criado no primeiro. Tá. Porque, por muito do tempo, nossa sabedoria espiritual, a consciência das dimensões não físicas foram perseguidas, certo? Certo.
E nossos conhecimentos foram queimados na fogueira. Essa era uma forma de manter secretos aqueles conhecimentos através da simbologia. E por isso ficavam protegidos destas ações nefastas. Com o tempo, estes segredos foram sendo revelados e os estudiosos da Terra puderam interpretar todos os códigos ali, que ali se encontram, por exemplo, as cores, os símbolos, os números. Esses foram conhecimentos que foram sendo retomados ao longo do tempo. E nós, titanos, temos um tipo de baralho, mais de um, mas existe um que é mais usado, que fala assim de coisas que todos vocês passam enquanto encarnados. E por isso podemos trazer mensagens do astral que auxiliam vocês a passar por esses processos com menos dificuldade, com menos apego, com mais alegria e amor. Entendi. Então é isso que nós fazemos. Quando alguém senta na frente da citana, abrimos o baralho. Este ser puxa uma carta. O que está vigorando nada mais é do que a lei da atração, certo? Que a vibração que está dentro daquele ser irá atrair a carta que tem a mesma vibração, certo? Olha. Aquilo vai trazer uma mensagem, na verdade, de autoconhecimento para aquele ser. Aquele ser pode estar em busca de uma previsão, mas as cartas sempre vão sair falando do aqui e agora, né, senhor? E a partir do aqui e agora, podemos sim ver as tendências do que está por vir e assim auxiliar aquele ser na sua trajetória futura. Muitas vezes nós fazemos uma previsão que a pessoa na hora faz o esquecido e depois vem a lembrar e serve como uma prova da existência do mundo espiritual. Nossa, que bom. Mas na verdade também, senhor, quando a citana está puxando ali as cartas, a pessoa está puxando e a citana está interpretando, ela também o faz na presença dos espíritos que estão soprando ali para ela, coisas que devem ser ditas para aquele ser. Muitas vezes não estão nas cartas. Estão no campo áurico da pessoa. Olha. E nós podemos acessar através de suas emoções. Entendi. Então, quando vocês falam dos baralhos, eles têm uma contraparte no mundo espiritual? Por exemplo, é preciso que o cavalinho tenha aí um baralho para a senhora jogar, ou a senhora pode jogar direto do mundo espiritual no que a senhora tem aí? Não, no mundo espiritual nós não precisamos de baralho, senhor. Nós vemos tudo e sabemos através da energia, somente da energia. Então, o que precisa, na verdade, é mais para vocês que precisam baralho do que para nós. Ah, entendi. Quando não está incorporado. Daí Como, senhor? Quando uma pessoa, por exemplo, se eu não estou incorporado com um espírito, então o baralho ajuda eu conectar com o cigano através da intuição. Na verdade, é o contrário. O citano ajuda a conectar com o baralho através da intuição. Entendi. Tá Quando certo. você está abrindo um baralho citano, saiba que sempre haverá um citano junto do senhor. Eita. E o baralho não serve para nós. Serve para o encarnado. Por quê? Tanto para o consulente, que vai puxar uma carta e assim revelar o que ele tem dentro através dessa sintonia com aquela carta, quanto a pessoa que está dando a consulta
sob a influência de um espírito citano. Porque, além de ver aquela carta e saber do seu significado, receberá as intuições que nós estamos enviando. Entende, senhor? Aham. Ficou claro, senhor? Sim, sim, senhora. Qualquer pessoa pode jogar o baralho cigano? Não deveria, porque não é o brinquedo, senhor. Olha, Muita coisa já deu errado por causa dessas brincadeiras. olha. E também, hoje em dia, muito é usado para satisfazer os anseios carnais de quem vem pedir uma consulta. Vou dar alguns exemplos, pode ser? Sim, senhora. O senhor deve lhe saber. Qual o senhor acha que é a pergunta que a citana mais responde no baralho? Eu vou casar, com quem eu vou casar, quantos anos eu vou ter, quantos filhos eu vou ter. É esse. Exatamente esse, senhor. Que nós mais tem que lhe escutar. Aí nós aproveita. Às vezes tem que ter paciência com aquele ser. É. E aproveitar aquele gancho para falar de outras coisas que são mais importantes. Mas sim, a primeira pergunta é o amor. E por isso sempre que alguém senta na frente da citana para pedir o jogo do baralho, eu pergunto, tem na pergunta do amor? Faz primeiro, porque senão é o amor que vai aparecer. Porque é aquilo que a pessoa tem mais ansiedade de saber, certo? Ah, entendi. A lei da atração. É esse, senhor. E digo mais, não é uso feio perguntar do amor. É uso muito famoso perguntar do amor. O amor é o que dá a vocês aquele sorriso matinal quando acorda e pensa em alguém, não é verdade? É, verdade. Isso é muito famoso. Nós pesamos muito este sentimento de amor. Porém, vocês acham que é só isso? Vocês ficam muito apegados nisso. E o apego não condiz com a liberdade que nós, povo citano, pegamos, certo? Certo. Então, a pergunta do amor é a que nós mais respondemos. Além disso, de pataca, né, senhor? Dinheiro. É. Eu quero saber se eu vou ficar rico. É. Nossa. Então, as pessoas chegam com essas dúvidas que são mundanas. Não que sejam pouco importantes, mas que não trazem o significado profundo da existência material, que é o aprendizado que vieram ter aqui e que vão carregar para sempre sua bagagem espiritual. Isso nós, citanos, sabemos desde sempre. E por isso aproveitamos dessas perguntas para falar do que realmente importa. Entendi. Então, sim, nós respondemos quando tem alguma informação necessária, se vem ou se não vem o amor, se vai vir ou se não vai vir a pataca. Mas, senhor, vocês precisam saber que isso fica na terra. A parte carnal disso tudo fica na terra. É. E muitas vezes, senhor, a mesma pessoa vem toda a semana com a mesma pergunta. Nós já falamos 1000 vezes, senhor. E aquela pessoa volta com a mesma pergunta. Por isso, hoje, eu já não gosto muito de jogar o baralho, não. Ah. E a cigana dá atendimento hoje ainda? Não, senhor. Eu dou apenas o atendimento aqui dentro desta casa para a corrente de trabalhos espirituais da casa. Esse é o público com o qual a citana trabalha hoje. Porque não temos, assim, um rito que se abra as portas para dar esse tipo de consulta. Tá. O meu cavalo... senhor, acha engraçado falar o cavalo, senhor? É bonito, é bonito. Imagina-o assim. O cavalo é um veículo, não é? É. Vocês montam no cavalo para poder se locomover? É Sim. mais ou menos o que nós faz no corpo físico do médium. Tá. E por isso chamamos de cavalinho. Mas o meu cavalo, hoje,
trabalha mais com as consultas do que eu. Ela aprendeu com a citana o que tinha que aprender para poder dar a consulta. E a citana hoje tem outro tipo de trabalho. Meu trabalho mudou. E eu gostaria também de poder contar isso. Para nós não ficarmos apegados somente na cultura citana, certo? Claro, claro. Apesar de que a cultura é muito rica, muito cheia de ensinamentos. Eu digo que foi através dos estudos que meu cavalinho fez na Casa Verde, que é o que vocês chamam de espiritismo, que fez com que eu compreendesse que não sou mais uma citana, que sou um espírito, que um dia fui uma citana. E lhe digo, senhor, que a grande diferença, com toda a humildade, sem medo nenhum de me sentir inferior a outras entidades para as quais, com as quais o senhor conversou, certo? Certo. Que tem assim muito conhecimento, assim, sabedoria de estudos. Eu lhe digo que não sou uma mentora desse cavalinho. Ela é muito mais mentora minha do que eu. Nossa. Porque são os estudos que ela o faz que me dão os ensinamentos necessários para a minha evolução dentro do meu trabalho no plano espiritual. Não estou abaixo dela, não, senhor. Estamos no mesmo nível, mas num nível mental, intelectual, ela tem mais a colaborar com o meu aprendizado do que eu com o dela. Entendi. Agora, num sentido vivencial e emocional, por causa de tudo que passei, tenho hoje condições de dar um grande amparo a esta senhora. Entendi. E qual que é o seu trabalho no mundo espiritual? Hoje, senhor, eu sou amparadora. Olha. Sou uma trabalhadora das câmaras de magnetização daqueles recém-chegados no plano astral. Daqueles também que são resgatados das zonas inferiores do umbral. E depois, aqui o senhor sabe que se trabalha com resgates, com encaminhamentos de seres que estão em regiões inferiores, certo? Certo. Quem faz isso são os trabalhadores da casa encarnados. Nós estamos ali como auxiliares no mundo espiritual. E quando é feito esse encaminhamento, tem os guardiões que fazem a busca destes seres, o resgate lá embaixo, certo? Certo. E quando chega aqui, eu venho buscá-los amorosamente, pego pela mão e levo para as suas devidas colônias, para aqueles que necessitam de tratamentos para hospitais. Digamos que sou uma condutora. Nossa. E... O senhor esperava uma citana fazendo isso? Não. Pois nem eu. Foi só quando eu soube que não era uma citana que pude estar acordada para que esse novo serviço surgisse em minha trajetória. Claro, claro. Nossa. Então, a magnetizadora faz, obviamente, magnetiza as pessoas, mas como que a pessoa estava antes de ser magnetizada e como que ela fica depois, para as pessoas poderem entender? O espírito. Certo. Nas regiões inferiores, existem muitos espíritos com o seu corpo astral esburacado, deformado, por exemplo, com doenças astrais, porque desencarnaram com alguma doença e o seu corpo astral estava afetado, com vícios também. E eu trabalho muito com a questão do vício. Olha. Então, senhores, quando chegam até nós, até o ponto onde nós podemos pegá-los pelas mãos e fazer o serviço de amparo, eles chegam nessa condição muito precária,
e precisa assim deitar numa maca, receber alguns cuidados, que nada mais é do que canalização energética, certo? Certo. Também fazemos alguns procedimentos mais considerados mais físicos, como por exemplo alimentar, certo? Porque alguns sentem fome e precisam de fluidos mais densos. Nossa. Fazemos também a medicação, conforme a necessidade de cada ser, certo? E Sim. fazemos assim, principalmente, a energização, a canalização energética. Assim, através da cura com as mãos, que aqui na Terra se faz chamando de Reiki. Nós fazemos do outro lado também a mesma coisa. Nossa. Fez Certo. o entendido, senhor? Sim, sim, sim. Então agora, quando vocês recebem uma pessoa que ela está doente, vocês através do magnetismo, então o magnetismo seria assim, a sua... Passe, senhor. Seria o quê? Como se fosse um passe. Isso. Então é a sua intenção utilizando os elementos da natureza astral para mudar aquela realidade na pessoa. O salve, é o esse. Entendi. Então isso quer dizer que vocês tiveram autorização para livrar ela daquilo que criou aquilo, porque ela estava lá ainda, porque ela ainda estava alimentando aquele estado de espírito. É o verdade. Uhum. E quando ele chega até nós, é porque já está o ponto para receber a cura. Ah, entendi. E o que uma pessoa que está ouvindo agora no mundo espiritual deve fazer para ficar pronta para receber a cura e de repente pegar na sua mão e ser levado para um lugar melhor? Só pedir ajuda, senhor. Uhum. De coração. Ah, Do fundo do seu coração e da sua alma. Só pedir ajuda que nós estaremos aqui. entendi. Então pedir ajuda inclui a pessoa reconhecer onde ela se encontra e muitas vezes que ela mesma é causadora daquele estado. Sim, senhor. Uhum. É o S. Sim. E aí ela alcança, na verdade, uma sintonia onde pode vocês entrarem e ajudar. Como se abrisse um feixe de luz e que ela pudesse, assim, agora ampliar a sua consciência e entrar em contato com seres de frequência mais elevada. Oh. É tão lindo, senhor. Eu sou tão agradecida por poder estar servindo nesse trabalho. Graças a Deus. Graças Olha, a Deus, senhor. olha, o que é lindo nisso? É o lindo ver quando vocês despertam, digo vocês, tanto os encarnados quanto os desencarnados, despertam para a sua própria realidade, para a sua própria consciência, para que vocês vejam que são vocês mesmos que criam tudo à sua volta e que quando despertam para isso, podem também transformar tudo à sua volta. É muito lindo, senhor. Eu digo que é lindo porque foi lindo para quando eu também precisei. Certo? Quando eu despertei e pude me conscientizar de que só estava eu mesma me prejudicando e com isso acabava também prejudicando outros seres, porque, senhor, nós afetamos uns aos outros o tempo inteiro, mesmo que não tenhamos consciência disso. Entendi. Quando se abriu para mim um feixe de luz e pude ser amparada por seres que fazem o serviço que hoje eu mesma faço, Nossa. foi muito lindo. Mas não estava ainda na minha consciência plena. Eu só estava realmente arrependida. Eita. Entendi. Agora, a cigana falou dos vícios, que é uma coisa com a qual a senhora tem trabalhado. Certo. De que forma a senhora trabalha com os vícios? Tanto fazendo o resgate e a cura, assim, o resgate quando diz depois que já chegou até o nosso plano, de pegar pela mão e ajudar este ser que ainda tem seus vícios, que
assim no seu corpo astral então estão impregnados, fazemos assim a magnetização destes. E eu trabalho muito com o aconselhamento. Conversa. Muita conversa. Por que, senhor? Porque também já vivi em parceria com este cavalinho situações em que ela conviveu com alguém que tinha muitos vícios de forma muito destrutiva. E neste aprendizado conjunto, também tiramos muitas lições que agora podem ser ensinadas. Não é lindo e divino tudo isso? É. Dizia um cantor, como é bonito a passagem do sujo para o limpo. Ei, senhor, que lindo, senhor, que formosura. É por isso que ele gosta de lavar louça. Mas olha... Mas olha, eu vou perguntar uma coisa. A gente ouve dizer nas literaturas que uma pessoa que tem uma viciação, uma dependência química, depois que ela morre, isso não vai embora. É assim mesmo? Depende, senhor, depende. Porque tem muitos viciados que já têm consciência espiritual. No entanto, estão ainda presos àquela condição quimicamente falando, certo? Certo. É uma questão de doença que no nível físico mesmo, né, senhor? Claro. Eu quero só contar uma coisa. Eu sei que o senhor gosta de história. Adoro história. Adoro. Então, o senhor vai ficar um pouco assim, maravilhado com o que vou lhe contar. Vai lá. O senhor sabia? Este ser com o qual meu cavalinho pode conviver como um esposo, certo? Ele traz a energia do citano Pablo. Ele é nada mais do que uma reencarnação daquele que foi no meu amor. E por isso, sim, eu tinha o dever de estar perto, cuidando, zelando, e entreguei a ela também esta missão, porque ela também tinha vínculo, pois fazíamos parte do mesmo bando e era o irmão do ela. Então, senhor, para vermos como nossa história passada nos vincula de tal forma que traz essas experiências novas, relativamente novas, que nada mais são do que curas de experiências passadas. O senhor entendeu a história? Ficou confuso do jeito que a Citana falou? Às vezes a gente acha que entendeu, então é bom perguntar, porque daí a gente já sabe que não entendeu mesmo. Okay. A energia do Pablo, esse Pablo foi o seu amante da vida passada, é esse? É essa energia que a senhora está falando ou é outro Pablo? Este mesmo. Este mesmo. Vivemos todos no mesmo bando, certo? Isso. Há muito, muito, muito tempo atrás, mas muito mesmo, senhor. Vivemos juntos no mesmo bando. Tá. Eu fiz-lhe o desencanado daquela forma sofrida que o senhor já sabe. Isso, é. E fiquei perdida por um tempo enquanto meu cavalinho deu continuidade aos trabalhos até ficar somente ela do bando, ancorando a energia enquanto o bando se formava como uma corrente espiritual do outro lado, certo? Certo. Até que eu pude me reconectar com este bando. E lá já estava, este ser, citando-lhe o Pablo, com algumas dificuldades ainda, certo? Sentamos e fizemos juntos o nosso planejamento reencarnatório. Eu digo nosso, senhor, porque vocês pensam que a encarnação de vocês é só de vocês, certo? Mas a encarnação do meu cavalinho serve para todo o nosso bando.
Nossa, Nós todos estamos aprendendo com a encarnação do ela. olha que legal. Então, combinamos que ela teria o dever de cuidar desse senhor, tão amado por todos nós, por um tempo, até que ele tivesse condições de cuidar de si próprio com os ensinamentos que juntos aprendemos. E esse senhor que ela cuidou é o Pablo? Não, ele hoje não é mais o Pablo. Ele está encarnado? Tá sim, mas melhor não falarmos do ele, porque ele não é obrigado a expor sua vida. Claro. Entendi. Olha que legal. Mas eu falo isso não é para contar historinha, senhor. Ah. É para vermos a riqueza de uma encarnação e a confiança que temos uns nos outros enquanto família espiritual. Eu entreguei a ela o serviço de guardar aquele que foi o meu amor. Olha. E ela entregou a mim este serviço muito antes, porque ele já havia sido dela um filho. Eita, agora sim estou maravilhado. É realmente uma história linda. Estamos Todas as histórias são assim. Estamos assim muito felizes da senhora ter compartilhado conosco. Agora, como é que a senhora... Falamos dos vícios e da variação das consequências, porque dependem da evolução do espírito, né? Certo, depende também do nível de consciência espiritual. Mas, às vezes, muitas pessoas podem achar contradição em dizer que se uma pessoa é elevada espiritualmente, ela não vai criar uma dependência química na matéria. Vou dizer para o senhor o seguinte. Tá. Quando alguém tem a propensão, digo propensão porque tem gente que faz o uso das porcarias por muito tempo e nem por isso se torna um dependente, como vocês veem, assim, a ponto de adoecer, certo? A ponto de botar fora tudo no que tem, a ponto de não conseguir fazer o seu serviço. Isso é um percentual de pessoas que já nascem com uma propensão a esta adicção, certo? Certo. E que perdem completamente o controle de suas vidas diante dessas porcarias. Isto é o que nós chamamos de dependência química, pois é uma questão física, biológica, certo? Certo. Nestes casos, senhor, muitas vezes aquele ser está consciente e quer deixar aquele vício, faz os seus esforços, porém não consegue, senhor. Às vezes pode inclusive perceber as ações espirituais associadas àquele vício, podem saber que tem obsessores, podem saber que tem doentes como ele no plano astral, aproveitando daquele uso. Sabem, têm a consciência, se esforçam muitas vezes, mas como se algo fosse mais forte do que eles próprios. Tá. Os puxasse para aquela situação. Senhor, veja, é importante saber que todos, mesmo estes, têm escolha. Podem se manter limpos, livres destas porcarias. E nem por isso deixarão de ser dependentes químicos, certo? Certo. Pois se uma única vez fizer o uso, vai voltar para o mesmo buraco fundo onde estava. Pois é uma doença, senhor. Por isso não devemos julgá-los, certo? Existe muito julgamento feio sendo feito por aí. Não é, senhor? É verdade. Então, senhor, estou falando destes casos em que é uma doença. O importante é que, vou falar agora para os ouvintes. Opa. Se você se encontra numa situação como esta,
e tem consciência que faz parte deste percentual de pessoas, saiba que você escolheu esta prova como meio de purificação da sua alma e do seu corpo físico também. Então, que necessita se manter distante de todas as tentações, certo? Certo. Se manter livre de toda e qualquer porcaria. Seja o álcool, seja o pito, o fumacelo, qualquer coisa. Ou tem gente que faz uso das porcarias muito mais pesada. É. Aquele pó branco, considero o pior. Uhum. Nossa. Todas essas, a drogadição é tão intensa hoje nesta sociedade, porque a purificação dos corpos desses seres e de todos esses envolvidos nestas histórias é muito importante também, necessária para a evolução de todos os seres. Quando um ser tem esta doença, todos que estão à sua volta adoecem também. E com isso também se purificam, principalmente em suas emoções. Entendi. O vício é sempre um vício emocional, certo, senhor? Entendi. Vem de lá. Sim, porque o dependente é, na verdade, apaixonado pela sensação que a droga causa, não pela substância em si. Ah, claro. E, na verdade, existe uma origem, existe uma causa, existe um destino, um efeito, senhor, para aquela situação. E o caminho é sempre a limpeza. Não vão agora achar que, então eu faço uso das porcarias, eu sou instrumento de cura para muita gente, então eu vou continuar. Não, porque a cura é justamente esta depuração que vem junto com os vícios. Entendi. Certo, senhor? Sim, sim. Certa vez, um mestre me ensinou que na vida a gente não quer as coisas materiais, mas aquilo que acreditamos a nível de emocional que aquelas coisas podem nos proporcionar. Certo. E agora a senhora explicou de maneira similar que os vícios também residem na busca da pessoa por aquela sensação que não encontra em si mesmo. Certo. E é possível encontrar essa sensação de libertação, de satisfação em si mesmo?